Boa tarde, pessoal, estudantes de todo o Brasil. Estamos aqui ao vivo, direto do CREAD, IFCE, para mais uma live do nosso super projeto, Super Enem, né? Eu sou a professora Janieire, professora de redação, e hoje estarei conversando aqui com vocês a respeito de mais um conteúdo riquíssimo, né? Que possa ajudar vocês aqui a construírem esse texto, construírem essa redação, ok? Quero relembrar a respeito da nossa plataforma de conteúdos, né? Lá nós temos também propostas de redação, e essas redações estão sendo corrigidas por uma inteligência artificial, então vocês, por gentileza, entrem lá, coloquem, digitem seus textos, né? Façam esse teste para que vocês comecem a verificar em que nível vocês estão, né? Se estão acompanhando, se está tudo ok, tudo bem? Nós temos lá já 3 propostas inéditas elaboradas pela nossa equipe e que estão lá aguardando que vocês enviem seus textos, ok? Um outro aviso muito importante é que amanhã, dia 28, sábado, nós teremos um aulão, né, um aulão de ciências exatas aqui no Campus Fortaleza, do IFCE. Então, ainda dá tempo de vocês fazerem inscrição, ok, pessoal? Esse aulão vai contar com material, com lanche, né? Professores do IFCE com questões interessantes, instigantes, para que vocês possam ainda mais se preparar aí nessa área das ciências exatas, tá? Então, ainda dá tempo de se inscrever. A nossa equipe vai colocar aqui no chat, durante a explanação, o link para vocês se inscreverem para o aulão, né? Presencial aqui no Campus Fortaleza. Aproveitem, porque aí vocês podem até já conhecer o campus, de repente, até o local de estudo no futuro de vocês, ok? Então, estou aproveitando aqui para dar uma boa tarde ao Eduardo, né? A Juliana, a Suzy, boa tarde. Muito bem, Eduardo. Fez 2 das 3 redações. Vá verificando, Eduardo, qual é o feedback que a correção, né, traz para você, e vá aproveitando esses aspectos para ir melhorando cada vez mais. As dúvidas, gente, vocês tragam aqui para a live. Tá? Porque aí as dúvidas a gente vai retirando à medida em que for rodando, né, lá no sistema e também aqui nas nossas orientações a respeito da redação, tudo bem? E aí também, ao longo da explanação, podem ir tirando dúvidas, porque a gente ainda está, trabalhando nessa questão da temática. Como abordar o tema da melhor forma, como aproveitar a leitura da proposta, né? E aí é bem interessante, porque é bem elementar, mas ao mesmo tempo traz umas coisas assim diferentes, interessantes, que podem resultar de maneira produtiva na sua redação. Ok, meus queridos? Sem mais delongas, vamos iniciar a equipe aqui apresentando os slides, tá? Nós vamos continuar ainda com a competência 2 e hoje falaremos a respeito da funcionalidade dos textos motivadores, fazendo uma fala, uma comparação e uma orientação a respeito de 2 coisas super importantes: cópia versus paráfrase, né? Vocês vão ver que são 2 possibilidades que acontecem, né? Não são raros os momentos em que os alunos recorrem ou a cópia ou a paráfrase, e a gente vai ver, né, quais são os limites que podem ser utilizados a respeito dessas 2 coisas, ok? Dessas 2 estratégias, né? Lembrando que na aula passada, na live passada, nós fizemos uma fala sobre assunto, tema, tangência, como abordar o tema, né, de forma completa. Utilizei exemplos para mostrar a importância de compreender bem a proposta e, né, como condição basilar para o desenvolvimento completo do tema. Ok? E aí, hoje nós vamos continuar ainda na competência 2, ok? A competência 2 que solicita que o candidato compreenda a proposta de redação e aplique conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo em prosa. Gente, não vão ser todas as lives que eu vou ler aqui sobre os descritores das competências, mas as primeiras lives, eu acho interessante a gente fazer essa leitura para vocês irem exatamente e estrategicamente entendendo qual é a necessidade de atender integralmente aos descritores, né? Então, assim, o corretor, o avaliador vai trabalhar com a matriz de referência como documento oficial para avaliar o seu texto. Então, é preciso você saber exatamente o que fazer sobre e atender esses descritores na sua integralidade, tá? E para isso a gente vai aqui trazer algumas orientações, né, algumas dicas, algumas estratégias que vocês, se já não estiverem aproveitando, podem aproveitar.
né? Para ir para a escrita de vocês nesse momento de prática. É importante que vocês comecem a praticar, né? Então, as expressões-chave, abordagem do tema, falamos na live passada, repertório sociocultural, falaremos também em uma live a respeito de repertório, como otimizar esse repertório, como trazer esse repertório no momento oportuno dentro do seu parágrafo, dos seus parágrafos, né? E estrutura textual, que nada mais é do que você atender e obedecer aquela estrutura, né, estética do texto, de 4 parágrafos, distribuídos de forma paralela, né, de tamanho, e que esses parágrafos tragam todas as partes pertinentes a cada uma da introdução, do desenvolvimento e da conclusão, né? Então, nós continuaremos hoje na competência 2. E aí, gente, como a gente vai falar de escrita, né, de possibilidades de escrita, de ideias, de aproveitamento de ideias, eu vou começar hoje de uma maneira um pouco diferente, trazendo um trecho de um poema, né, de um poema do nosso João Cabral de Melo Neto, que é um escritor brasileiro, né, do modernismo, já da terceira fase, anos 70, 80, e aí eu achei muito interessante esse trecho para a gente fazer uma comparação com o nosso ato de planejar, de escrever, de escolher, de mobilizar esse conhecimento, né? E aí o João Cabral vem nos trazer o seguinte trecho: catar feijão se limita com escrever. Jogam-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha de papel. E depois joga-se fora o que boiar. Né? Então é bem interessante porque metaforicamente o poeta, né, o eu lírico, traz os grãos aqui, fazendo a comparação com a escrita, já que no próprio texto ele diz que se limita com escrever, os grãos são as ideias, são as palavras, né? Jogar fora o que boiar, né? Joga-se os grãos, as ideias na água do alguidar, que seria, né, a água do feijão, e as palavras na folha de papel, e depois joga-se fora o que boiar, ou seja, desprezar as ideias que não servem, fazer essa seleção, catar, escolher, selecionar. E esta é a primeira fase, de fato, que deve ser vocês devem ter muita atenção com relação a esse processo de seleção, porque é dele que vai derivar o seu projeto. E esse processo precisa ser feito com muita estratégia para que o seu texto saia o mais autoral possível, o mais bem fundamentado possível, e que traga bastantes tópicos que não sejam tão do senso comum, né? É preciso, de fato, talvez essa seja a etapa mais difícil, né, de selecionar. Por quê? Pressupõe-se que são muitas as ideias, ou, do lado contrário, né, pessoal, às vezes elas nem existem. Então, às vezes é um tema que você se deparou de repente e a ideia não fluiu, ou, enfim, existe uma pressão psicológica muito grande, às vezes você até leu, escreveu sobre o tema, mas o recorte está diferente, aí meio que o aluno se aperreia, né, se fica muito nervoso durante essa etapa, né? E aí eu trouxe o poema justamente para dizer para vocês que não é um bicho de 7 cabeças, mas é algo que, sim, precisa ter uma atenção muito grande e uma experiência prévia muito grande para a gente saber catar esse feijão, para a gente saber escolher essas ideias. E muitas vezes, qual é o problema com que o candidato se depara? É a falta de ideias de fato, né? E aí hoje eu venho trazer para vocês, pessoal, uma técnica, uma estratégia que, penso eu, né, na minha concepção, é muito produtiva, que na live passada eu até falei, que se refere exatamente à correta leitura da proposta e à correta possibilidade de se fazer uma paráfrase ou paráfrases, vou já explicar o que é, dos textos motivadores que constam lá na coletânea da proposta, certo? Muito bem, Rosinaldo, vou fazer aqui uma interaçãozinha aqui com vocês, tá? Rosinaldo na Calcaia, ok, Rosinaldo, muito bem. Seja bem-vinda. Pessoal, vão dizendo aí de onde é que vocês estão falando, tá certo? Quais são as suas expectativas para a tarde de hoje. Prometo ser bem didática, trazer exemplos, né, tirar as dúvidas de vocês a contento aqui para a gente avançar um pouquinho nessa questão da produção escrita, tá? Raíssa disse que mandou uma redação e ainda não foi corrigida, tá, Raíssa? Eu vou dar uma olhadinha nessa questão do sistema, mas ele está rodando bem, os prazos ainda estão dentro do esperado, tá? Dia 17, hoje são 27, tem 10 dias, né? Não costuma demorar muito não, tá, Raíssa? A gente precisa verificar se você de fato mandou lá com todas as
né, as necessidades lá do sistema, tá? Tem que digitar direitinho, ok? Aí você volte lá para ver se não está de maneira inadequada. Tudo bem? Então, gente, saiamos aqui do nosso João Cabral de Melo Neto, né, nosso engenheiro das palavras, que faz aqui essa metáfora interessante a respeito de escolha, de seleção, né? Parece muito fácil quando se traz aqui no trecho, né? Mas vamos ver quais são os obstáculos que se enfrentam com relação a essa questão da compreensão e da seleção de ideias, né? Que hoje é o tema da nossa aula. Vamos lá. Como otimizar a compreensão do tema? Né? Otimizar, tornar ótimo, tornar melhor, né? Trazer essa compreensão para a seleção das ideias. E aí eu trouxe aqui algumas possibilidades de situações com que normalmente os candidatos, os alunos se deparam. Né? E a primeira situação é, situação 1, sei, já li, já escrevi sobre o tema, ok? Você já sabe, você já leu e já escreveu, tá? Qual é a orientação? Prossigo para a seleção de ideias após a leitura da proposta, sabendo que a leitura da proposta é o que vai nortear a abordagem, né, a seleção e etc, tá? Então, aqui eu tenho que fazer esse alerta a respeito da importância dessa prática constante, gente, do refino, do escrever, do voltar para corrigir, o melhorar, escolher bem as palavras. A questão da precisão vocabular é muito importante. Muitas vezes uma boa ideia, ela é estragada por ter palavras muito do senso comum, palavras muito genéricas, né? A questão da precisão vocabular que está lá no âmbito da competência 1, mas que ela também reverbera aqui na questão da competência 3, a competência 2, de se fazer compreender. É por isso que não adianta só assistir aula, é preciso sim fazer essa prática constante, né? Para que você se depare preferencialmente nessa situação 1. Eu já sei, eu já li, já escrevi sobre o tema. Dentro da perspectiva de um eixo temático, talvez não exatamente do recorte com que você vai se deparar, mas pelo menos já tem uma experiência prévia a respeito do tema. E aí é muito mais fácil, obviamente, prosseguir para a seleção de ideias após a leitura atenta, grifando a proposta, etc. Né? Mas o que acontece? Muitas situações se enquadram aqui na situação 2, que é não sei, não li, nunca escrevi sobre o tema. Né? A gente sabe que os temas eles têm ficado um pouco previsíveis porque há algum tempo existe um eixo temático, né, se repetindo. Né? Desde 2021, 2022 tem um eixo temático se repetindo, então acaba que sendo um tanto quanto previsível. Né? Mas a gente não pode trabalhar pensando, né, sempre nessa previsibilidade. Então, é preciso, de fato, entender que podem cair outros eixos, enfim, né? E aí, nessa situação, não sei, não li, nunca escrevi sobre o tema. E aí, agora me aperriei. Não. Vou aos textos motivadores para obter uma orientação argumentativa. E é exatamente hoje, pessoal, que eu vou ficar toda hora pontuando essa questão dos textos motivadores como orientadores não só para a abordagem do tema, como nós falamos na live passada, mas para obter ideias, para obter essa orientação, essa argumentatividade que é inerente e necessária, né? Necessária essa orientação argumentativa para você, pelo menos, escolher as suas teses. Ok, pessoal? E aí, nessa situação 2, lógico que ela é muito mais desconfortável, né? Porque, enfim, você não experienciou o tema, não experienciou o recorte, enfim. E aí a gente dá essa ideia de ir aos textos motivadores para obter essa orientação, ok? Pergunta: os textos motivadores ajudaram? E aí eu já respondo, pessoal, de maneira tácita, né? E fechando aqui que sim, eles sempre vão ajudar. Os textos motivadores, eles não estão lá só com esse nome motivador para motivar. Né? Nós falamos na live passada. Eles estão sim para orientar, para trazer perspectivas, para trazer desdobramentos, né? Para trazer alguma coisa mais substancial ao seu possível projeto de texto, aproveitando esses textos. Né? Então, sim, se eles ajudaram, o que eu vou fazer? Eu vou parafrasear e ampliar o processo discursivo iniciado neles. Ok? Novamente, eu vou parafrasear e vou ampliar o processo discursivo iniciado neles. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre paráfrase, mas também sobre ampliação do processo, porque a simples e mera paráfrase vai estacionar, tá,
a sua nota em uma nota mediana. E eu acredito que ninguém aqui quer ser mediano, né? Todos querem ser acima da média, tirar pelo menos perto de 900 ou preferencialmente mais de 900. E aí, para que seja essa nota 900 mais, né, 880, 920, é preciso sim ter um certo grau de autoria aí. E a autoria, ela vai além da mera paráfrase dos textos motivadores. É preciso ampliar esse processo discursivo, ok? E aí os textos motivadores, obviamente, como já falei, né, eles são escolhidos pela banca, gente, por dialogarem com os aspectos centrais do tema, tá? Lógico, existem edições em que os textos ajudam mais e edições em que os textos são mais, né, assim, é preciso fazer uma leitura mais atenta e bem mais estratégica. Mas sempre haverá alguma coisa ali, lógico, não haverá uma tese pronta, né? Lógico que não haverá uma tese pronta, a tese é sua, mas eles vão abrir o debate. Eles não vão fechar o debate, eles vão abrir o debate e você vai pegar ali, né, ler, entender, adaptar, ampliar. É por isso que a importância da leitura, a gente está toda hora falando a respeito disso, né? Não só da leitura da proposta em si, no momento de fazer a prova, no momento de fazer a redação, mas também de outras leituras que vocês acessam, inclusive aqui nas nossas lives, sobretudo, pessoal, de ciências humanas, tá? A live de história, sociologia, filosofia, são muito eficazes para essa questão, não só do repertório sociocultural, mas das ideias. Se vocês entenderem esse conjunto de aulas como algo que vai te fazer galgar degraus, né, rumo a esse conhecimento mais sedimentado, com certeza você vai conseguir aproveitar muita coisa para a redação, inclusive os colegas, né, têm dito muito. Eu assisti algumas lives e os colegas dizem, olha, isso para redação, e aí você vai meio que fazendo, eu até dou essa dica também, de fazer um bloquinho de notas, um caderninho, né, pegar ali um bloquinho e anotar algumas coisas, fazer essa leitura social, esses hiperlinks com esses textos que vocês têm acesso no dia a dia, né? Então é preciso fazer essa leitura para ter esse estofo argumentativo, né? E aí você vai ampliar o processo discursivo, tá? E aí a pergunta, professora, e quanto à autoria, que é algo muito buscado e que está também na matriz de referência, tá? Que é a questão de demonstrar autoria. E aí é uma coisa que eu quero desmistificar aqui com relação a essa questão de autoria em textos escolares, pessoal. Já até escrevi um trabalho a respeito disso, né? Por quê? Porque a autoria, ser autor, né? Via de regra, ninguém é autor. Por que ninguém é autor? Não, eu sou autor porque eu estou escrevendo o meu texto. Sim, mas você não criou, substancialmente você não está criando nada. Né? Você está acessando dizeres, acessando leituras, pegando argumentos desses dizeres e dessas leituras, e você está tentando organizar esses dizeres de forma estratégica, né? Acessando essas perspectivas e desdobrando essas perspectivas. Mas, na verdade, ninguém é autor mesmo, porque você não fundou nenhuma discursividade. Né? Então, você não é um autor como Karl Marx, como Lacan, como autores mesmo, de fato, que fundaram teorias ou fundaram discursividades e foram os primeiros a elencar algumas ideias. Isso é que é ser autor. A redação escolar, a redação do Enem, ela é portadora de indícios de autoria. Né? Ou seja, o que são os indícios de autoria? É saber organizar estrategicamente essas leituras e esses dizeres. Né? E esse saber organizar é fruto exatamente dessa ampliação discursiva de que eu acabei de falar. Né? Então, aí no slide está dizendo, a autoria se manifesta na ampliação discursiva que se faz, a qual pode ser alcançada no desenvolvimento das ideias com a ajuda do repertório sociocultural, cuja convocação parte do candidato. Aí aqui você de fato está entrando no jogo, né? É você que está trazendo esse saber externo, esse repertório externo para ajudar, para confirmar, para validar o seu tópico. Aí de fato o trabalho é seu, né? Então não é só dizer a paráfrase, deixa eu fechar aqui. A paráfrase consiste em fazer uma releitura com as minhas palavras e jogar lá aquelas ideias, pronto. Não, é preciso ser autor nessa questão do desenvolvimento das ideias com a ajuda do repertório sociocultural. É por isso, viu, pessoal, que muito se dá importância a essa questão do repertório sociocultural, né? Porque o repertório sociocultural é algo que
está no âmago da autoria, ou seja, está na base do desenvolvimento que você vai encontrar com o seu tópico ali e aquele repertório pertinente a esse tópico, ok? Então, não se preocupem com relação a essa questão da autoria, porque de fato, ela se manifesta dessa maneira, né? O texto escolar, né? Convocando até aqui um trecho do Renato Russo que dizia assim: quais são as palavras que nunca são ditas, né? Me disseram que eu uso palavras repetidas, mas quais são as palavras que nunca são ditas? Então, se a gente for observar minuciosamente, tudo que a gente fala é paráfrase, porque tudo que nós falamos ou escrevemos advém de um saber anterior. Né? Advém de uma intertextualidade. A gente vai falar aqui dessa questão do intertexto, tá bom? Patrícia, boa tarde. Super Enem, boa tarde. Ok, gente? Então, essas duas situações aí, ok? Situação, se você já sabe, óbvio que você sai um pouco na frente. Situação 2, não sei, não li, nunca escrevi. Você vai ao texto motivador, ok? Sobre a funcionalidade do texto motivador. E aí eu quero fazer aqui uma distinção entre função e funcionalidade, né? Porque a função do texto motivador, como o próprio nome já diz, é nortear, é motivar, é abrir a discussão, né? Mas aqui eu não estou falando apenas de função, eu estou falando de funcionalidade. Ou seja, é algo um pouco mais à frente da função, porque aqui eu estou falando de recurso, né? O texto motivador como um recurso, o texto motivador, como eu falei anteriormente, como um degrau, né, em que você vai subir para poder angariar ali, procurar ali uma ideia, né? E aí nós temos o seguinte dizer aí no slide. A coletânea de textos que acompanha a proposta de redação cumpre a função de orientar o participante, oferecendo referências que podem sustentar o desenvolvimento das ideias e ampliar o repertório sociocultural mobilizado no texto. Sua finalidade é inspirar a seleção consciente de ideias que fortaleçam a argumentação própria do candidato. Por isso, a proposta exige que o candidato saiba escolher, articular e conectar dados e argumentos de modo lógico e bem estruturado, a fim de defender com clareza o seu ponto de vista, né? Então, assim, é lógico que também se considera que a maioria dos candidatos, dos estudantes, são alunos que estão numa fase ainda de transição, né? Não são pessoas, pelo menos não, o Enem é feito exatamente para essas pessoas que estão ainda consolidando conhecimentos. Então, não se quer um conhecimento altamente bem elaborado, né? Mas sim que você consiga, pelo menos propriamente, a partir dessa ideia de autoria, de leitura, de organização estratégica de dizeres, saber estruturar esse texto, né? Então, vejam que vocês já devem ter lido Redações Nota 1000, são redações, sim, que são bastante desenvolvidas, há muito texto, há muita convocação de repertório, mas ali, se a gente for analisar detidamente, essas redações elas são muito parecidas umas com as outras, porque são fruto de prática relacionada a essa questão de entender o que se deve fazer com aquela proposta ali, com o texto, com o repertório. É tanto que muitas são muito parecidas, trazem repertórios parecidos, né? Os próprios tópicos são parecidos, porque de fato não é uma coisa totalmente original, né, criativa, não é fruto de prática constante, né, e uma dessas práticas, obviamente, é a que a gente está trazendo aqui a respeito da importância do texto motivador, para inspirar essa seleção consciente, para inspirar essa seleção que consiga fortalecer a argumentação do candidato, ok, gente? Eu vou fazer uma palavra rapidamente aqui sobre cópia, gente, porque eu considero que muita da nossa audiência, né, dos estudantes que aqui estão e que também acessam posteriormente as lives, são estudantes que estão começando, né, a praticar, enfim, toda essa questão da redação, que é muita coisa. Então, a respeito de cópia, né, muito se diz a respeito de cópia, muito se fala a respeito das cópias, né, e na própria proposta da redação, há uma cláusula lá no item 3, vocês estão vendo aí, que diz o seguinte: a redação que apresentar cópia dos textos da proposta de redação ou do caderno de questões terá o número de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção. Tá? Isso aí já está lá. É preciso ler essas instruções para redação, porque muito embora o aluno vá, não vou zerar, não vou copiar, não vou, enfim, né, não vou
incorrer em nenhum desses tipos de erros aqui. Mas muitas vezes, até pela questão do nervosismo, enfim, o aluno acaba caindo um pouco, principalmente nessa questão de cópia, né? E aí a gente já chama a atenção que é da proposta e também do caderno de questões. Então, não pode copiar. Agora, professora, mas o que seria uma cópia? Porque tem muitas palavras lá que eu quero usar, expressões, palavras, conceitos, né? Se forem trazidos do jeito que estão, de fato, por uma ou duas palavras, tudo bem. Mas, vejam bem, para fins de avaliação, o que é considerado cópia? As sequências longas. E que sequência longa é essa, né? Como é que a gente mede essa sequência longa? São as sequências constituídas por 3 palavras ou mais, que estiverem presentes da mesma forma nos textos motivadores ou no caderno de prova. E aí são considerados cópia, certo? Constituídas por 3 palavras ou mais. Então, fiquem atentos, porque 3 palavras na mesma ordem em que aparecem, tanto no caderno de prova como no texto motivador, aquela linha já vai ficar invalidada, já vai ser considerado cópia, né? E se, lógico que isso não vai acontecer com vocês, né? Assim espero, mas se o texto ficar com muitos trechos de cópia, ou seja, muitos textos constituídos por 3 palavras ou mais, na ordem em que aparece, obviamente que a sua nota vai ficar muito baixa e, né, numa situação assim extrema, pode até a sua redação ser invalidada, tirar nota 0, dependendo do tanto de cópia que você apresentar, né? Professora, mas como é que o avaliador vai identificar essas cópias? É lógico que o avaliador lê detidamente várias vezes esse texto motivador para que ele identifique ali aquele tipo de cópia, tá? Então, assim, gente, cópia já não é boa em nenhuma situação, né? É preciso pensar que um candidato que está fazendo o Enem, ou que está no fim do seu ensino básico, que está pleiteando ali uma vaga na universidade, é preciso ter um certo grau de autonomia. E copiar de fato, né, demonstra uma certa fraqueza. Você fazer essa cópia, enfim, sem nenhum tipo de função, certo? Então, essas linhas vão ser descontadas e, olhe, descontou uma linha, já vai meio que derrubar ali o seu castelo de cartas. Então, fiquem atentos, porque de fato, a cópia nunca ela vai ser bem-vinda, certo? Ok? Se tiverem alguma dúvida, estou aqui para retirá-las, para sanar essas dúvidas, tá? É importante que isso fique entendido, porque muitas vezes o aluno acha que lá no caderno de prova não faz mal nenhum copiar, né? Pegar um trechinho. Não queiram pagar para ver, certo? Porque, de fato, isso é muito prejudicial, tá? E aí, pessoal, a gente entra exatamente aqui no nosso objetivo, que é explicar para vocês, lógico que alguns já devem saber, já devem lançar a mão dessa estratégia de forma muito intuitiva, né? Porque muito do conhecimento do aluno também é muito intuitivo, ele não é estratégico nem fundamentado. O que é isso? Estratégico, conhecimento fundamentado é você saber e você ter a consciência de que está fazendo aquilo. Quando se tem consciência de que se está lançando mão de um procedimento, de uma estratégia, de uma técnica que é produtiva, você faz com maior competência. Isso aí é algo, né, indiscutível, tá? Então a gente vai explicar aqui e trazer alguns exemplos. Eu quero que vocês prestem atenção nessas releituras, né? Porque a paráfrase também pode ser chamada de releitura, sobre o que é, né, a paráfrase. E aí nós vamos convocar um conceito de um professor muito eminente aqui brasileiro, já faleceu, lógico, o professor Luiz Antônio Marcuski, em que ele diz que a paráfrase é uma atividade de reformulação textual que mantém uma relação de equivalência semântica com o texto de origem, mas implica escolhas linguísticas próprias do produtor do texto, revelando compreensão e reelaboração do conteúdo, certo? Então, expressão-chave, reformulação textual. Tá? Mantém uma relação de equivalência semântica, equivalência de sentido, né? Vai se trazer o mesmo sentido do texto base, do texto origem, mas, obviamente, com uma nova roupagem, com uma nova linha de escolhas linguísticas, né, do produtor do texto, revelando que ele entendeu e está ali reelaborando o conteúdo, né? Então, tem muito esse prefixo, gente, por quê? Porque você está fazendo de novo, né? Com base em algo anterior, com base em um produto anterior, né? Então, isso é que a gente chama de paráfrase. Não esqueçam, porque a paráfrase é importante, inclusive, né, para você responder a sua
a sua prova de linguagens, porque você está lendo ali, e a interpretação que se faz é também um meio de paráfrase, é uma forma de paráfrase. Ler e interpretar, reinterpretar é uma forma de paráfrase. Então, isso aqui talvez ajude até também a entender um pouquinho a questão da interpretação dos textos que estão na prova de linguagens, na prova de humanas e etc. Tá? E aí vamos convocar aqui um exemplo, tá? E a gente vai trazer exemplos para vocês relacionados a essa questão de reelaboração, de reformulação, né? Então, nós temos aqui um texto pequeno, do Milor Fernandes, é uma citaçãozinha humorística do Milor Fernandes, que também é um autor brasileiro, tá? Que diz: democracia é quando eu mando em você, ditadura é quando você manda em mim. Né? É um trechinho, é como se fosse um adágio, né? Humorístico, inclusive, né? Democracia é quando eu mando em você, ditadura é quando você manda em mim. Né? É um trecho pequeno, dá para entender que aqui o autor se vale do conceito de democracia para trazer algo em seu próprio favor, né? E aí vamos ver como é que seria uma paráfrase um pouco estendida, preservando a mesma ideia da citação original. Porque a citação original, como vocês estão observando aí, ela é muito pequena, mas dá para a gente fazer um monte de interpretação aí, desdobramento, né? E trazer a mesma perspectiva, com outras palavras, a mesma perspectiva de forma mais desenvolvida, de forma mais competente, por assim dizer, né? Então, vamos acessar aqui a paráfrase da citação, ou seja, a reelaboração, a reformulação da mesma citação. E aí nós temos: a democracia tem um conceito bem relativo, dependendo do lugar de fala do indivíduo. Quando se está no comando, há democracia. Quando se é comandado, então só existe a ditadura. Ok? Inclusive tem até aqui os ponto e vírgula, né? Que é do texto original, mas vejam que essa paráfrase, ou seja, essa releitura, ela está mantendo a mesma ideia, ok, gente? A ideia original da citação está preservada. Não há ampliação discursiva. É preciso se entender isso aqui sobre a questão da ampliação discursiva, porque a gente está buscando a paráfrase e a ampliação discursiva, e não a paráfrase ou a ampliação. Não é alternativo, gente, é aditivo. Certo? Então, é a paráfrase mais ampliação, tá? Se ficar na própria paráfrase, como eu falei anteriormente, fica, de fato, o seu texto pobre, porque fica ali, né? Inclusive, tem na própria matriz de referência. Texto que apresenta argumentação baseada exclusivamente nos textos motivadores, né? O que não é raro acontecer, mas não é o ideal, certo? Então, essa paráfrase aí, ela traz... Ah, professora, mas é a mesma coisa, mas essa reformulação aí, ela traz mais, né? Traz mais conceitos, né? Lugar de fala, conceito relativo. O que é isso? Interpretação, gente. Isso é interpretação. Vejam que eu estou ampliando. O trecho original tem duas linhas. O texto original tem 2 linhas, eu amplio para quase 4 linhas. Né? Então, é uma paráfrase bacana? Sim, porque eu estou ampliando na questão das palavras, linguisticamente, mas a ideia, ela não se amplia. A ideia é a mesma. Muito embora eu coloque palavras outras, conceitos bem relativos, né? Lugar de fala, mas a paráfrase aí se mantém. Né? É o ideal que se faça? Não. O ideal que se faça é, como eu disse, essa ampliação. Né? E aí o Eduardo pergunta, então não precisa colocar de onde veio a ideia primordial no caso? Excelente pergunta, Eduardo. Excelente, que no finalzinho aqui, quando eu disser os requisitos para boa paráfrase, eu vou responder a essa sua pergunta, mas já aproveitando, né, para a deixa da pergunta, não diz, certo? Você não faz referência nenhuma ao texto motivador, ao texto primordial, que é o que você está dizendo aqui, né, de onde veio, não precisa, certo? Por que não precisa? Porque o tipo e o gênero textual com que nós estamos trabalhando, não é para fazer essa referência, tá? Não se pede na redação que você faça referência ao texto original, certo? Então, não precisa fazer, de fato, essa referência, não. Ok, Eduardo? E aí eu vou dizer para vocês daqui a pouco outras orientações a respeito de paráfrase. Ok? Então, vejo que nesse exemplo 1 aí manteve-se a mesma ideia, só se ampliou linguisticamente aí, né? Inclusive, evidencia até a própria competência leitora, né? Que
não é justamente uma reprodução mecânica do conteúdo, tá? Vamos para o exemplo 2, gente. Aí vocês depois acessem nas nossas redes, né? A gente tá com muitos vídeos bacanas, e tem um vídeo lá que eu gravei de redação que fala sobre a leitura de textos multimodais, certo? O que é o texto multimodal? É aquele texto que reúne linguagem verbal e não verbal, né? Muitas vezes a linguagem verbal é bem reduzida, e a linguagem não verbal, que são os desenhos, né, as imagens, enfim, os gráficos, né? Existem muitos gêneros, inclusive toda proposta de redação traz um texto multimodal ou mais de um. Né? E aí eu acho muito bacana a paráfrase do texto multimodal, porque é mais uma opção de você dizer assim, eu estou fazendo uma leitura competente, porque eu estou transformando aqueles dados, eu estou transformando aquele gráfico, aquele infográfico, enfim, em ideia. Né? Eu estou fazendo uma transformação em benefício da minha argumentação, certo? O Eduarda pergunta sobre a estrutura do texto. Tem que ter 3 pontos apenas? Não sei o que você chama de pontos, tá, Eduardo? Se for tópicos frasais, ou seja, do desenvolvimento, na verdade são 2, né? Um no desenvolvimento 1, que seria o segundo parágrafo, e outro tópico no desenvolvimento 2, que seria no terceiro parágrafo, tá? Esses 3 pontos aí eu não estou bem entendendo o que você quer dizer, mas com relação a tópicos frasais, ou seja, ideias centrais que podem ser retiradas aqui da paráfrase, né? São 2 ideias, né? São 2 teses, por assim dizer, tá? Elas podem ser complementares, a gente vai fazer análise de texto aqui também nas nossas lives, tá, pessoal? Elas podem ser complementares e elas podem ser também paralelas, né? Se elas forem paralelas, ou seja, não complementares, elas não combinarem muito, aí vai ter que resultar em 2 propostas de intervenção, né? Que muitos candidatos se utilizam dessa estratégia de fazerem 2 propostas porque as teses são paralelas. Ou seja, são 2 problemas que estão ali, mas eles não conversam tanto entre si para que seja resultante de uma proposta só, certo? E aí só são 2 pontos. E aí, gente, observem aí no gráfico, né, que é um gráfico da Oxfam, um infográfico, na verdade. O que é um infográfico? É aquele gráfico mais desenvolvido, que tem muita informação, né, que tem mais informação do que o simples gráfico. O gráfico, ele tem normalmente barras, o gráfico pizza e só os dados, né? Ele é mais limpo de texto verbal. Já o info, como o próprio nome já diz, tem mais informação, né, do que propriamente o gráfico, né? Ele traz aí um informe, né, sobre a desigualdade no mundo, certo? E ele faz, pessoal, observem que do lado esquerdo está mais ou menos na paleta azul e do lado direito na paleta laranja, né? Se faz uma comparação entre os índices de desigualdade no mundo, do lado esquerdo, no Brasil, no lado direito. Né? E aí mostra-se nesse infográfico a própria face da desigualdade desde qualquer lugar, né? Primeiro no global, depois no Brasil, né? E aí observem que existem dados bastante impactantes referentes à concentração de renda, à acumulação de capital, à desigualdade salarial, né? Acredito que vocês estão conseguindo verificar aí, né? Por exemplo, no mundo, 42 bilionários do mundo têm mais riqueza do que metade da população mundial, né? Que aí ele coloca 3,7 bilhões, que seria a metade da população mundial, né? Então a gente já vê que são dados bem impactantes a respeito dessa questão da concentração, porque 42 pessoas terem mais dinheiro do que a metade da população. 1% mais rico do mundo tem mais riqueza do que os outros 99%. Inclusive, pessoal, na paráfrase, até o tom que você vai adotar no seu texto vai depender de que texto você está parafraseando, né? Como assim, professora? Vejam que quando a gente lê essas informações, acessa essas informações por meio do infográfico, você toma um susto, né? 1% do mundo, mais rico do mundo tem mais riqueza do que os outros 99%. Então, assim, é possível adotar um tom mais ácido de crítica, né? Um tom acima um pouquinho, né, a gente fala da questão da argumentatividade, de mostrar que isso é inadmissível. Olha a palavra, o adjetivo, né? Como é que 1% tem mais dinheiro do que 99%? Então, até essa questão do tom que se vai adotar tem relação também com o texto que você está parafraseando, com a ideia que você vai aproveitar, né, com a informação que você vai parafrasear, certo?
Então, há pano para manga e para vários argumentos no sentido de reprovar essa situação, né? Vamos ver no Brasil aí, rapidamente, algumas informações. 6 bilionários têm a mesma riqueza que 100 milhões de brasileiros. 6, né? Não chega nem a uma dezena. 5% mais rico do Brasil tem o mesmo do que os outros 95%. Ah, professora, mas aqui eu já tenho um dado extra, né? No mundo é 1%. No Brasil é 5%. Então, posso dizer que no Brasil, essa questão da concentração de renda e da desigualdade social é menor. Infimamente, né? A gente não pode nem se animar, porque veja que de 5 para 95 é um abismo, é um fosso social. Tá? Se no mundo já é assim, no Brasil também é. Então, não dá nem para a gente dizer, eu tenho uma situação melhorzinha. Praticamente não tem, né? É a mesma situação. Um trabalhador que recebe salário mínimo precisa trabalhar 19 anos sem gastar nada para ganhar o que 0,1% mais rico ganha por mês. Né? Então, veja que esse infográfico aí, pessoal, ele foi feito para impactar mesmo, né? Parece aqueles clickbaits, né? Lógico que isso aqui é um documento, enfim, da Oxfam, que revela de fato essa questão muito, né, impactante, da uma realidade super adversa e tal, mas é um gráfico que veio assim para causar com relação a esses números, né? Para de fato deixar a gente incomodado, profundamente incomodado. Né, com a situação que se desenha aí, né? E aí esse texto não deixa dúvida que se pode adotar um tom para rebater esse tipo de realidade, né? Dado que é inadmissível essa situação, tá? Então veja que tá aqui o gráfico, as informações estão aqui. Tá, mas como é que eu posso aproveitar essas informações? Como é que eu posso construir um parágrafo de introdução, de desenvolvimento? Eu vou apresentar aqui parágrafos de várias partes do texto, tá, gente? Que pode aproveitar isso aqui, né? E aí eu fiz 2 parágrafos, um para a realidade global, um para a realidade Brasil, né? Porque normalmente quando se cai assim, a realidade é do contexto nacional. E aí o primeiro parágrafo diz: em escala global, um grupo extremamente reduzido de bilionários concentra parcela desproporcional da riqueza mundial, demonstrando um quadro de desigualdade estrutural que compromete a justiça social. Ok, gente? Acompanhem comigo aí essa questão da leitura, tá? Então, eu digo o quê? Um grupo extremamente reduzido, 42 bilionários, né? Está a informação no gráfico. Concentra parcela desproporcional, veja a adjetivação, o uso dos modalizadores, tá? Não deixem de investir também nessas estratégias linguísticas que trazem uma coerência para o seu texto. Professor, o que são as estratégias linguísticas? Exatamente, eu disse para vocês que o tom que se deve adotar, que se pode adotar, você pode trazer um monte de palavras, um monte de estratégias, né, linguísticas que podem trazer esse tom. Quando eu digo um grupo extremamente reduzido, é diferente de dizer um grupo reduzido, né? Porque o extremamente reduzido dá a ideia de que é pouquíssima gente, né? Concentra parcela da riqueza mundial é diferente de dizer concentra parcela desproporcional da riqueza mundial. Certo? Então, a adjetivação, o uso dos modalizadores, o uso dos advérbios, os tempos verbais, né? Todos esses, pessoal, são formas linguísticas de você desenvolver esse texto, né? Esse parágrafo, com base, na verdade, que não é nem um parágrafo, é só um enunciado, né? Um período que pode ser parte de um parágrafo, certo? E aí você está trazendo a paráfrase aí bem, assim, é como se fosse um conhecimento seu, né, que você não pegou lá. E, de fato, o avaliador muitas vezes nem vai, né, perceber que você fez essa paráfrase. É lógico que aqui salta aos olhos porque eu só estou recortando o enunciado, mas quando está dentro do parágrafo, traz aquela sensação de que, caramba, muito bem colocado, né? Talvez isso aqui não é nem do texto motivador. Lógico que o avaliador não vai pensar do jeito que eu estou dizendo, mas isso aqui vai passar como se fosse seu, né? Como se você tivesse acessado essa realidade. Voltando aqui à pergunta do Eduardo, né, que ele diz assim, não precisa colocar de onde veio a ideia primordial no caso, aqui não vai precisar, certo? Não vai precisar você dizer, porque em seguida você vai reunir outras informações dentro do parágrafo que vão certamente apresentar a fonte em algum momento, certo? E aí, a respeito do cenário brasileiro, né? Nós fizemos o seguinte, no cenário brasileiro,
um número ínfimo de bilionários possui riqueza equivalente a de milhões de cidadãos. Cidadãos, tá, gente? Essa palavra é muito confundida, que normalmente falam cidadãos. Revelando forte concentração de renda. Assim, olha o que está vindo de ampliação discursiva. Né? O que está antes é a paráfrase lá que eu fiz. Assim, torna-se evidente que o país enfrenta um abismo socioeconômico que demanda reformas estruturais e fortalecimento de políticas públicas de equidade. Professora, mas isso já não seria uma proposta de intervenção? É um desenvolvimento de um parágrafo propositivo. Ok? Não é uma proposta em si, porque você não está dizendo o agente, a ação, quem é que deve fazer, como, mas você já está antecipando, né, fazendo essa proposição de que, por conta desse problema, é preciso entrar com alguma solução, alguma reforma estrutural, fortalecimento de política de igualdade, etc. Certo? E aí, gente, é um exemplo bacana de se fazer uma paráfrase, tá? De trazer essa informação a reboque do seu tópico frasal ampliando, certo? Professora, essa ampliação só se dá de forma conclusiva? Não, né? Porque aqui a gente está falando em quê? Quadro de desigualdade estrutural, a gente está falando de abismo socioeconômico, né? Então a gente não está só na conclusão, a gente está ali analisando o dado para chegar ao tópico e esse tópico vai desembocar numa conclusão, tá? O que é preciso ter de mais habilidade para fazer uma paráfrase neste nível? Gente, eu costumo sempre dizer, primeiro é você praticar a questão da precisão vocabular, do vocabulário. Né? Trazer esse vocabulário de maneira bem... Não é rebuscada nem complexa, mas é de uma maneira formal que traga, de fato, essa ideia. Tá, pessoal? Vamos lá. Para frente. Paráfrase dos textos motivadores, né? Não sei se está dando um delayzinho aí na apresentação do slide, gente. Aqui está dando Arthur, Tá demorando para chegar lá para ele, será? Demora uns 10 segundinhos. Ah, demora uns 10 segundinhos. Então, vou deixar para ler só quando de fato eu vi que está aparecendo aqui, tá? Vamos lá. Os textos motivadores apresentam dados e perspectivas que favorecem o debate e podem orientar o posicionamento do participante, já que foram escolhidos pela banca por dialogarem com aspectos centrais do tema proposto. Isso aí já foi falado, né? No entanto, olha aqui a relação de oposição, galera. Recorrer a esse material não implica submeter-se integralmente a ele. Isso já foi falado também. Quando a argumentação se restringe às ideias e perguntas ali apresentadas, o texto tende à repetição e pode revelar falta de autonomia na escrita. Por isso, esses textos devem funcionar como ponto de partida e apoio reflexivo e não como limites rígidos para a construção do pensamento do candidato. Professor, isso é tudo que a senhora já disse antes. Sim, pessoal, mas eu gosto de reiterar, né, de repetir, porque muitas vezes a gente está falando de paráfrase e aí o estudante, sobretudo o candidato que é mais, né, que ainda não está praticando ainda, ou que de fato tem uma certa dificuldade nessa questão da produção escrita, acha que paráfrase é a tábua de salvação, né, e não é de fato. Se você se enquadra na situação 1 em que você sabe, leu e já acessou o tema, maravilha. Talvez você precise de pouquíssima coisa ali da proposta dos textos motivadores, né? Mas como a gente sabe que muitos dos candidatos, né, na verdade uma boa parte dos candidatos, se enquadram na situação 2, aí por isso que a gente traz aqui essa perspectiva de fazer a paráfrase, ok? Mas a gente fica reiterando que de fato é só um ponto de partida e um apoio reflexivo. Textos de nota máxima recorrem bastante à estratégia de paráfrase. Quando eu digo texto de nota máxima, né, vocês sabem que é o texto 1000. Mas é aquela paráfrase muito sutil e que, de fato, é utilizada como um degrau a ser subido, como eu já falei aqui, ok? Vamos lá. Requisitos para uma boa paráfrase, tá, Eduardo? Eu acho que foi o Eduardo ou foi a Eduarda que me perguntou, e aí eu vou aqui resumir essa questão da paráfrase para a gente poder trabalhar com os exemplos, tá? Só avisa que daqui a mais tarde, quem se inscreveu vai receber a confirmação no e-mail. Pronto, beleza. Gente, a respeito da confirmação, né, do aulão. Pronto. Vocês vão receber, hoje ainda, né? Isso, pronto, a confirmação do aulão, certo? Aguardem que vai chegar pelo e-mail aí de vocês, não estão respondendo no WhatsApp, é porque talvez o volume está um pouco alto, tá? Mas espere que vai acontecer, tá, gente? Amanhã, a partir de 7h30, aqui no Campus Fortaleza,
na Avenida 13 de Maio, no Benfica, tá? Não deixem de vir, porque esse aulão vai ser sensacional com os professores de ciências exatas, tá? Tirando muitas dúvidas, material, lanche. Vocês não vão se preocupar com nada, certo? Apenas envie e aproveitar aí os nossos maravilhosos e queridos professores, tá certo, gente? Então, vamos aqui resumir sobre a paráfrase, tá? Pronto, Paulo já recebeu, maravilha. Tá? E que vocês se preparem, porque a gente vai ter muitos aulões maravilhosos, inclusive de ciências humanas, de redação, tá? Com essa dinâmica bem bacana que só o presencial, né, às vezes traz essa dinâmica bacana aí da interação face a face, tá? Vamos lá. Requisitos para uma boa paráfrase, né? Não é, gente, assim, eu fico às vezes meio que receosa de fazer, só com isso aqui já vai resolver, né? Mas a gente traz como um resumo total. Mas lógico que você tem de trabalhar nisso, né, de forma consciente para não fazer de maneira errada, tá? Tá, a primeira coisa, certifique-se de que compreendeu adequadamente o conteúdo do texto motivador. Né? Isso aí não precisa eu estar repetindo a questão dessa leitura contínua, inclusive das propostas. As propostas que nós estamos colocando lá na plataforma, gente, neste momento são propostas com textos menores. Né? Textos diferenciados, inclusive textos multimodais, mas são textos menores. A gente vai avançar, certo? Pelo menos eu pretendo avançar em propostas mais robustas, com mais textos, com mais gêneros diferenciados, justamente para chamar a atenção de vocês com relação a essa questão da compreensão leitora e de que vocês devem, sim, se preocupar com essa questão de compreender adequadamente, grifei o que deveria grifar, né? A ideia ficou bem entendida? Então, é preciso primeiro, condição primeira você compreender adequadamente o conteúdo desse texto motivador, certo? E aí, outra coisa que a gente chama muito atenção é com relação a essa experiência de leitura diária, gente, vocês reservarem pelo menos 1 hora do dia, né? Eu sei que é difícil, sobretudo com esse mundo hoje de dinamismo de informações e de muitos atrativos, né? Assim, enfim. E a leitura fica um pouco em segundo plano. Mas a leitura de jornais e de revistas, eu sei que não existe mais jornal, né, quase, tem muito poucos, né, ainda jornal de papel, mas vocês têm perfis, portais, né, na internet aí, que vocês precisam dar uma enganada no algoritmo de vocês para seguir esses portais e terem essa leitura como prática diária, certo? A redação é prática de leitura e prática de escrita, certo? E aí procurar nas redes sociais perfis que tragam esses assuntos da atualidade, que discutam de maneira aprofundada, minimamente aprofundada. Tá? Uma simples notícia, gente, ou uma simples manchete não vai dar conta dessa questão do aprofundamento da discussão. Então, é preciso procurar perfis, é preciso procurar portais que discutam de maneira aprofundada. Eu sempre digo que mais portais de revistas, né? Porque a revista ela não tem só a notícia em si, como o jornal, ela tem a reportagem, ela tem os desdobramentos, as entrevistas, né? E aí é preciso ter contato com esses estilos de escrita diferentes para você dizer que é um bom leitor, tá? O Eduardo pergunta, professora, atrelar a questão da desigualdade revelada na paráfrase do exemplo ao período do Pacto Colonial durante a Revolução Industrial já conta como ampliação discursiva? Excelente, certo? Excelente, Eduardo. Isso é que eu chamo de ampliação. E aí eu já estou feliz porque você compreendeu, certo? Justamente, você traz essa questão da desigualdade e traz uma informação de fora para corroborar, certo? E essa informação vai se brincar, vai se unir, vai linkar com o seu tópico frasal. Vai ficar lindo. Vai ficar maravilhoso. E o supermercado Lagoa vende jornais físicos. Gente, o jornal, inclusive, é R$3, né? Mas, assim, é tão incomum que a gente pegue em papel, principalmente jornal, né? Que aí eu falo sobre portais, porque é o que a gente tem na mão, né? Porque o smartphone hoje é, bem dizer, uma extensão do nosso braço. Certo, meus queridos? Revistas, jornais, enfim, né? Tem alguns perfis também que eu vou trazer para vocês, tá? Alguns perfis aqui para... Eu não sei se pode ser considerado propaganda, vou até perguntar a coordenação, né? Mas, assim, coisas que eu acesso diariamente e que eu vejo muita qualidade, que eu fico pensando, meu Deus, os alunos precisariam ler isso aqui para ter essa habilidade. Segundo, utilize vocabulário e estrutura sintática diferente do texto original. E aí eu já trago uma dica aqui, né? Eu estava falando em propaganda, mas aqui acho que não vai ser considerado não, né? Existe, gente, um site
certo? Existem vários, mas o que eu mais gosto de utilizar, e eu utilizo, veja, eu sou professora, eu utilizo, é esse site, sinônimos.com.br, tá? Não tem aí o circunflexo no sinônimos, não, né? Porque quando eu digitei, saiu, tá? Para que esse sinônimo serve? Eu tenho uma palavra aqui, mas essa palavra é muito comum, é muito trivial, é muito informal. O que eu faço? Você coloca a palavra lá e ele dá uma série de sinônimos. E o que é melhor, gente? Sinônimos relacionados ao qual é de fato a ideia que você quer trazer, certo? E aí tem vários sinônimos mais formais, menos formais, e você faz essa escolha, tá? Durante esse período de prática, o ideal é que você utilize alguma coisa para ajudar. Né? E o dicionário de sinônimos eu acho uma excelente estratégia para você fugir do senso comum, da palavra trivial do dia a dia, e você, de fato, né? Agora, lógico, não pode colocar uma palavra muito genérica. Porque se você colocar, por exemplo, coisa, né? Tá, mas coisa é uma palavra genérica demais. Ele não vai te dar um sinônimo adequado para o que você deseja, né? Tem que ser uma palavra que esteja dentro lá do escopo de ideia que você queira adotar, tá? Então, vocabulário e estrutura sintática. Professor, o que é estrutura sintática? Minha amiga Ana Cláudia vai trazer aqui, se já não tiver trazido, né, uma aula sobre a competência 1, no que se refere à organização, certo, gente? Estrutura sintática é isso. Organização dos elementos frasais dentro ali do seu período, né? Então, dentro do período, você pode não só colocar na ordem direta, sujeito, verbo, complemento, adjunto, mas você pode fazer uma troca ali dos elementos, colocar inversões sintáticas, subordinações. Então, fazer uma estrutura diferente, uma organização, uma arrumação diferente do texto original, certo? Para que as palavras de nada, Ricardo, eu sempre gosto de trazer dicas, porque eu sei que esse período, né, principalmente quem está iniciando agora, é difícil, gente. A gente traz aqui, o aluno assiste a aula, acha uma maravilha. Quando vai para a prática, o negócio não é tão fácil assim, não. Certo? Não é de fato. Terceiro, gente, não faça referência ao texto original. Foi o que eu falei, né? Aproveitei a pergunta lá do Eduardo e respondi logo. E aí, como a gente está tratando também com estudantes que estão começando, né, a se preparar agora, eu sempre gosto de dizer, não coloque de acordo com o texto 1 ou conforme tem o texto 1, certo? Professor, e se for a fonte, né? Por exemplo, o texto motivador traz o IBGE, né? Eu preciso me resguardar do dado. Eu posso colocar a fonte? Até pode, né? Até para você apresentar aquela fonte ali como a fonte original do dado. Mas duas coisas devem ser observadas. Primeiro, se você não está copiando do jeito que está lá, certo? E segundo, se não está uma informação que não vale a pena ser convocada. Né? Se não vale a pena, você não coloca. Quando eu digo não vale a pena, gente, é porque mais na frente eu vou falar sobre a função argumentativa. Eu só vou fazer paráfrase daquilo que me interessa. Né? É por isso que essa questão da seleção é importante. Eu não acho que a professora está falando que paráfrase é legal e eu não tenho muita experiência, eu vou fazer paráfrase de tudo. Não é só daquilo que de fato interessa para o seu tópico. Certo? Sem fazer referência, principalmente referência ao texto. Você pode fazer uma referência à fonte, a mesma fonte que está lá. Obviamente que essa fonte não vai ser contada como repertório seu, ok? Porque você está trazendo a fonte de lá. Mas como é uma informação importante que você trouxe para contribuir com a sua argumentação, aí você pode, tá? Não pode fazer referência ao texto, certo? Referência ao texto, de fato, não é bem-vinda. Desenvolve ideias a partir dos dados presentes nos textos multimodais. Eu quis trazer, gente, o exemplo do texto multimodal do infográfico, né? Porque é exatamente para desembocar aqui nessa orientação, né? Desenvolver ideias a partir dos dados presentes, porque o texto multimodal ele é muito rico de possibilidades. Né? Ele é mais rico do que o próprio texto verbal, porque o texto verbal, às vezes, é até difícil você modificar. Né, modificar a estrutura, modificar o vocabulário, mas o texto multimodal, ele está lá com pouco texto que você vai enxertar, você vai colocar, desenvolver ideias a partir daqueles dados, né? Na live passada nós falamos sobre a proposta do ano passado, que tiveram 2 textos multimodais, um era um gráfico, o outro era um pictograma, né? Muito legal para você pegar aquilo ali e desenvolver, e parafrasear, né? Utilizar aquela ideia e, principalmente, a seu favor, né? A seu favor. Ali, aqueles textos estão, de fato, para te ajudar, certo?
Selecione apenas ideias pertinentes à sua tese, né? É como eu estou dizendo para vocês, não precisa você parafrasear muita coisa. Eu vou agora apresentar os exemplos, né, nesses slides seguintes, e aí vocês vão ver como às vezes é só, sabe, aquele, como diz no popular, aquele cheirinho de ideia que você tirou de lá, mas aquela ideia muito estratégica para corroborar, né, para confirmar aquele seu tópico, aquela sua ideia, aquele seu desenvolvimento, enfim, certo, pessoal? E outra coisa, é preciso entender, né, que aqui a gente está trazendo isso como estratégia, vocês já devem até, né, alunos mais experientes já devem ter tido contato com esse tipo de orientação, o avaliador sabe quando você faz a paráfrase, né? Lógico que ele não vai assim ficar, isso é uma paráfrase, é pobre, não é isso, no sentido de fazer um juízo de valor. Mas é justamente, o texto está lá para ser para isso, né? Para que você consiga fazer essas inserções, né? E aí o avaliador sabe. Fatalmente ele sabe porque ele está ali lendo muitas redações parecidas, né? Entendendo como é que aquilo ali está entrando no tema, e aí isso aí é fato, certo? Então, selecione apenas ideias pertinentes à sua tese, é você saber que nem tudo vai servir, né? Apenas o que contribui diretamente para a defesa do seu ponto de vista, do seu tópico, certo? E, por fim, gente, atribua função argumentativa à paráfrase, né? Ou seja, não é usar a informação por usar, mas usar a informação que você vai reformular para reforçar, para exemplificar, para sustentar o seu tópico. Tá? É isso, atribuir função argumentativa é dizer assim, eu estou trazendo para reforçar isso que eu quero dizer, mas que eu não estou conseguindo acessar outra coisa a não ser o que está lá no texto, né? Ou não estou conseguindo e às vezes é uma decisão. Não é nem porque você não consegue, é porque você não quer de fato. Você quer utilizar aquilo que está lá. Né? Você quer trazer essa interpretação para o leitor sabendo que você está fazendo, te retirando de lá, né? E isso, gente, é preciso entender que isso fortalece grandemente o caráter persuasivo do texto, né? Principalmente quando os textos motivadores, eles são muito bons, né? E assim, de 2022 para cá, os textos motivadores, eles têm se apresentado de forma muito estratégica e muito legal. É por isso que eu gosto muito de falar nas primeiras lives a respeito de paráfrase, porque eu acredito que o aluno fica mais tranquilo, né? O estudante fica mais assim, eu vou respirar, porque eu sei que se eu não souber na hora, ou se me der um velho branco, eu sei que eu vou ter essa estratégia para fazer, certo? E é isso, tá? Vamos para exemplos de construções com paráfrase, tá? Eu vou trazer, gente, 2 exemplos, acho que são 2 ou são 3, não sei, para a gente encerrar aqui com a exemplificação, porque eu acho que o exemplo ele sempre consegue trazer mais um entendimento maior, né? Um dos exemplos é um trecho, né? Eu que fiz, um parágrafo, e o outro exemplo é uma redação, um parágrafo de uma redação nota 1000. Nota 1000. Falei para vocês que redações nota 1000 frequentemente trabalham com paráfrase. Não é tudo de fora, não, gente, muito pelo contrário, né? É preciso acessar esses textos, não como, é um iluminado ou uma iluminada que faz um texto nota 1000. Não, é uma pessoa que pratica, é uma pessoa que lê, é uma pessoa que usa estratégia, que usa o dicionário de sinônimo, né? Que assiste a uma aula e sabe obter o melhor daquela aula para poder fazer parte da sua prática, né? Então, vamos lá. Exemplos de construções com paráfrase, né? Eu trouxe aqui um exemplo do Enem 2016. Está um pouco, né, 10 anos, mas eu achei pertinente por conta do tema que eu achei bacana. Foi Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Né? Nessa época, o INEP, o MEC, ainda tinha mais ou menos um resquício de trazer temas que tivessem alguma relação com a atualidade. E aí, no ano de 2014, 2015, pessoal, vocês eram muito jovens, né? Houve algumas situações de horríveis de intolerância religiosa, pessoas sendo linchadas, né? Agredidas fisicamente, verbalmente, por conta dessa questão da religião, né? Sobretudo de matriz africana e etc. E aí, em 2016, caiu esse tema lindamente, que foi muito bonito, né? Trazer essa discussão à baila, porque a gente sabe que hoje um pouco menos, mas na época era muito forte essa questão do preconceito. E aí, olha lá, o texto 1 da proposta era este, né?
Texto 1. Em consonância com a Constituição da República Federativa do Brasil e com toda a legislação que assegura a liberdade de crença religiosa às pessoas, além de proteção e respeito às manifestações religiosas, a laicidade do Estado deve ser buscada, afastando a possibilidade de interferência de correntes religiosas em matérias sociais, políticas, culturais, etc. Eita, professor, e agora? O que é laicidade? Meu Deus, o que é laicidade? Aí o aluno não precisa se aperrear, né? Em seguida, se você for um bom leitor, né, você já sabe que, em seguida, o texto se explica, né? O que é a laicidade do Estado, que nós, né, vivemos no Estado laico, né? É o princípio da neutralidade. É saber que existe uma separação entre Estado, quando eu digo Estado é com o E maiúsculo, tá, pessoal? Governo, né, entidade federativa, e as instituições religiosas, né? Então, existe uma garantia de liberdade religiosa. Todo mundo pode preservar a religião que quiser, né? Isso é a laicidade do Estado e ele diz logo em seguida, né? Afastando a possibilidade de interferência de correntes religiosas. Pronto. Fica essa informação aí, né? A laicidade do Estado deve ser buscada, tá? Se você entender e fizer uma boa leitura, você já, né, já grifa isso aí, pode ser que isso vá contribuir com o seu parágrafo. Muito bem. O texto 4, né? Eu só vou trazer esses dois textos, pessoal, porque senão vai ficar muita leitura, né? E aí as estratégias ficam, né? A gente não tem tempo para fazer a leitura de todos os textos, mesmo porque também eu só vou utilizar paráfrases desses dois textos. O texto 4, como eu falei para vocês, é um texto multimodal, e os textos multimodais são riquíssimos para a gente trazer essa questão da paráfrase, e também porque o texto multimodal, muitas vezes, ele traz comparações, e essas comparações, né, essas deduções, essas consequências, quem vai estabelecer é você. E aí o texto 4 trouxe um gráfico falando sobre a intolerância religiosa no Brasil. Fiéis de religiões afro-brasileiras são as principais vítimas de discriminação, né? E aí se coloca aí o número de denúncias por religião. E lá em cima, disparado, as religiões de matriz africana. Afro-brasileira, 75, evangélica, 58, espírita, católica e aí o restante, tá? E aí, vejam, pessoal, já dá para fazer uma dedução massa, né? Eu adoro essa palavra. A respeito dessa questão da intolerância. Porque intolerância religiosa, quando a gente pensa assim, o que deveria ser, né, o motivo de alguém ser intolerante com essa questão religiosa? É porque a pessoa não acredita em Deus, ou porque a pessoa não tem nenhuma fé, né? Não se explica, certo? Mas a gente pode até pensar que esse é um dos motivos. É porque quem tem fé quer que o outro que não tem fé alguma professe uma fé, né? A gente poderia pensar nisso. Mas veja que não é isso, né? Que os números estão dizendo. Porque se assim fosse, os ateus, ou seja, as pessoas que não acreditam em nenhum tipo de divindade de Deus, seriam campeões disparados dos casos de intolerância, né? Então veja que já são informações que você lê e vai completando, né? O caso não é você ser intolerante porque fulano não tem fé e você tem a sua fé, né? Aqui grita que é a religião de matriz africana, afro-brasileira, é o preconceito que vem lá do racismo estrutural. Olha aí, eu fazendo, né, as complementações. Que essas complementações, pessoal, podem virar tópico, certo? Podem virar ideias, podem virar teses. Eu quero só que vocês me digam aqui no chat se vocês estão acompanhando esse meu raciocínio de leitura e de possibilidade de paráfrase, de possibilidade de retirar essas questões para comporem aí, né, eventualmente o texto de vocês, certo? Então veja que aí é uma questão sim de discriminação referente às questões de matriz africana relacionadas ao racismo, né? Então 75, aí eu fico com essa informação. Posso até anotar, mas fico com essa informação. Agora vamos lá, o que a gente pode unir entre o que eu li antes a respeito de laicidade do Estado e o que eu vi agora no gráfico referente. Obrigada, Eduardo. Gente, me deem um oi, viu? Pelo amor, vocês estão muito calados hoje, viu? Vocês estão muito recolhidos aí. Por favor, me digam se vocês estão entendendo. Que bom, estamos acompanhando. Só molhar aqui a garganta, galera. Pronto, vamos ver o que tem-se aqui de um parágrafo. E aí, ó,
prestem atenção, vou dar um delayzinho, obrigada pelos corações. Eu vou dar um delayzinho aí para o parágrafo aparecer, né? Tem um monte de coisa minha quando eu digo assim, do candidato que escreveu e algumas coisas do texto, da paráfrase que eu fiz, certo? E aí vamos ver esse parágrafo que é de introdução. Mentes brilhantes, não tinha te visto ainda. Muito bem. Caminhos para combater a intolerância religiosa, parágrafo de introdução. Né? E aí é que entra a sua, né? A ser obrigada, querido, ou querida, não sei. Mentes brilhantes. De acordo com um dos objetivos da Agenda 2030 da ONU, repertório, né? Professor, é obrigatório começar com repertório? Gente, eu não gosto dessa palavra obrigatório, mas eu acho altamente eficaz que você comece com repertório, né? É porque as redações notas 1000 todas têm repertório? Não, a gente não está perseguindo nota 1000, a gente está perseguindo o projeto de texto estratégico, aquele que se encaixa na sua possibilidade, mas que é um projeto que vai para cima para tirar uma nota alta. Né? E aí, exatamente, Rômulo, concentração máxima. E aí eu já trago o repertório, preferencialmente. Né? O que é isso? É um advérbio modalizador. Preferencialmente, né, você coloca o repertório no início, né, da sua introdução, não precisa nem ser o primeiro período, mas na introdução, tá? De acordo com os objetivos da Agenda 2030 da ONU, que estabelece a promoção de sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Veja que eu estou destrinchando o repertório, tá, gente? Espera-se o respeito à diversidade religiosa entre as populações. Pronto. Falei o repertório, disse o que é o repertório e lancei, né, a minha ideia inicial. É preciso respeitar. Entretanto, ponte coesiva que revela oposição, tá? Por quê? Porque eu estou falando em pacífico, injusto, inclusive e respeito. É exatamente o que eu não vi, o que eu não estou vendo no tema, né? E nem nos textos. Entretanto, no Brasil, persiste uma mentalidade preconceituosa que dificulta esse avanço. Visto que a imposição de valores de uma maioria cristã, vejam bem, provoca a rejeição a crenças distintas. Sobretudo significa principalmente, as religiões de matriz africana, historicamente alvo de intolerância. Esse cenário evidencia a desconsideração da laicidade do Estado. Professora, não é cópia não, a senhora usou laicidade do Estado. Não é uma sequência longa, né? Mas é uma expressão que está lá, certo? Quando ele diz a laicidade do Estado deve ser buscada. Certo? Professora, mas são 3 palavras, tá? Mas no meio aí uma preposição, né, minha gente? Se eu for contar as preposições, aí no instante vai dar 3 palavras, tá? São palavras mesmo repletas de significado, tá? Preposição, conjunção não conta, né? Então, de, que, com, para, não vai contar como cópia não, porque também seria, né, covardia se contasse todas. São palavras que têm sentido sozinhas, né? Essas palavras que não têm sentido sozinhas não vão contar para efeito de cópia, certo? Esse cenário evidencia a desconsideração da laicidade do Estado, princípio essencial à democracia, o que torna imprescindível a conscientização social a fim de combater a intolerância religiosa e assegurar a convivência plural, certo? O que eu tenho nesse parágrafo? Repertório sociocultural, pertinente ao tema, legitimado, atual. Gente, não existe uma obrigatoriedade. Na verdade, né, o repertório é algo cheio de mitos. Na live de repertório eu vou desmistificar algumas coisas, né? Não existe obrigatoriedade do repertório ser de ontem, não. Né? Não, eu tenho que trazer um estudioso que ainda está vivo e que esteja, né, que tenha muita eminência a discussão dele, porque o estudioso vivo é melhor do que trazer o Karl Marx lá do século XIX, XVIII, sei lá, né? Não existe. É o que você traz de importância para o seu, né, para o seu desenvolvimento ali, seja na introdução ou nas outras partes. Mas, presta atenção, se você tiver a carta na manga de um repertório mais atual, aí você fez o gol de placa. O que é a Agenda 2030 da ONU, que dá para usar, gente, com praticamente todos os temas? É justamente aquele pacto global das Nações Unidas para que até 2030, a gente está em 2026, né? Até 2030 as nações consigam aí resolver problemas variados de ordem social, econômica, política, cultural, enfim.
e que possa garantir a sustentabilidade, né? Quando eu digo sustentabilidade, não é só ambiental, não, é econômica, social, enfim. Então, a Agenda 2030 é aquele repertório que, caramba, nesse tema, assim, casou direito, né? Deu muito bom a Agenda 2030. Em seguida, falo sobre o problema, destrinchando aí do preconceito, uso a informação, não preciso colocar o número, mas uso a informação que tem lá no texto do gráfico, né? Que existe rejeição, existe intolerância, sobretudo, principalmente as religiões matriz africana. E ainda digo mais, que isso aí é meu, né? Do candidato. Historicamente alvo de intolerância. Porque não é só hoje, não foi só ontem, sempre houve e vai haver, pelo menos, né? Que pena, ainda por muito tempo, até que a gente consiga, né, espantar esse fantasma do racismo, tá? E aí eu coloco, professora, mas isso não é paráfrase, não, só é meu povo, né? Não, mas é uma informação que eu já tinha, mas está lá dita no gráfico, certo? E aí você parafraseou, você arrumou de maneira diferente. Em seguida você usa outra paráfrase pequenininha falando sobre a laicidade do Estado, que está lá no primeiro, né? Enriquece, certo? Por quê? Ai, mas se você não soubesse, né? Se eu não tivesse acessado a informação lá, talvez não você tivesse que usar outra informação para falar aqui dessa parte da rejeição a crenças, enfim, mas não ficaria tão estratégico como a questão da desconsideração da laicidade do Estado, certo? Botem aí no chat 0 a 10 quanto vocês entenderam essa questão da paráfrase. Professor, mas eu achei que era mais coisa paráfrase. Não, gente, porque se for mais coisa, aí vai virar, né? Tudo baseado no texto motivador. 2 ou 3, dependendo da parte, né? Dependendo da parte. Bota os coraçõezinhos aí, ou então... Beleza? Ai, que lindo. Vou colocar um emoji aqui bem diferente. 10/10. Obrigada, Isa, querida. Tá? Ó, isso aqui foi coisa, né, 2016 e foi produzida aqui por mim, certo? Vamos ver agora, para vocês verem que não é conversa de professor, né, que quer, enfim, enganar aluno, né? Vamos ver um exemplo de redação nota 1000 com paráfrase. Gente, eu digo que essa daqui é mais parafraseada ainda do que o exemplo meu anterior. É mais do que o meu, certo? É nem 2021. Fiquem atentos, viu, galera? Tema: invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Esse ano, gente, foi um clamor, choro e ranger de dentes, porque a frase temática estava grande, tinha 2 pontos, né? 3 palavras-chave assim de cara. Registro civil era uma coisa que ninguém tinha escrito, e foi assim meio que tenso, né? Nesse ano aí foi bastante tenso, tá? Mas olha aí, vamos lá. O texto 3 dessa proposta, né, dizia o seguinte: sobre registro civil, tá? A certidão de nascimento é o primeiro e mais importante documento do cidadão. Com ele, a pessoa existe oficialmente para o Estado e a sociedade. Só de posse da certidão é possível retirar outros documentos civis, como a carteira de trabalho, a carteira de identidade, o título de eleitor e o cadastro de pessoa física CPF. Além disso, para matricular uma criança na escola e ter acesso a benefícios sociais, a apresentação do documento é obrigatória. Gente, pronto. Texto informativo do começo ao fim, né? Informativo. Linguagem, né? Função da linguagem, função referencial. O texto é informativo. Não vai me servir, não, porque não tem opinião, só vai, certo? E aí eu grifei: existe oficialmente para o Estado e para a sociedade, e lá embaixo ter acesso a benefícios sociais. Minha gente, muita, sabe, assim, possibilidade de fazer paráfrase. Lógico que com um texto que é mais informativo, tem que ter uma habilidade um pouco maior, né? Porque você tem que linkar bem bonitinho ali. Mas olha aí como o candidato foi inteligente, estratégico e soube usar com pertinência a questão da paráfrase aí para fazer o parágrafo dele, né? Vamos lá. Redação nota 1000 de uma candidata, né? De uma moça, Luísa de Souza, né? Cadê? Já tá aparecendo aí para vocês? Deixa eu ver. Meu povo, se tiver com delay, a gente vai ter que esperar um pouquinho. Pronto, beleza. Vamos lá. Sob essa ótica, esse parágrafo aí é o 2 ou o 3, pessoal? Digam aí, o que vocês acham? Esse parágrafo é de desenvolvimento, né? A gente já sabe que não é conclusão. Esse é o parágrafo 2 ou o parágrafo 3? Só pelo conectivo inicial, digam aí.
Ninguém disse, né? Muito bem, mas é o parágrafo, vou dizer não. Vou esperar vocês dizerem, viu? Sob essa ótica, cabe frisar que a garantia de registro civil a todos os brasileiros é essencial e urgente porque permite a sua participação na sociedade. Olha aí, né? O texto diz o quê? É o 2, exatamente, Isa. Sob essa ótica é clássico, exatamente, Mendes. Sob essa ótica é clássico, tá? Normalmente o 3, pessoal, o parágrafo 3, ele vem com um conectivo um pouco diferente do tipo além disso, certo? Além disso, ou em outro ponto, né, sob outra perspectiva, enfim, tá? É o 2, muito bem. Aí, veja que a primeira, a garantia de registro civil a todos os brasileiros é essencial, gente, porque permite a sua participação na sociedade. Gente, exatamente, existe oficialmente para o Estado e para a sociedade, certo? Acerca disso, lá se vem o repertório, né, pertinente ao tema. Na verdade, ele nem é tão pertinente assim se for fora, né? Se a gente tirasse, mas dentro do texto ficou pertinente, porque ele fez essa costura, tá? Acerca disso, o filósofo grego Aristóteles, segundo o conceito de zoon politicum, afirmava que o ser humano é um animal político e que a sua finalidade é a obtenção da felicidade, adquirida ao exercer o que ele é substancial, pensar e viver em sociedade. Olha aqui como um conceito filosófico, pessoal, que, assim, se a gente pensar friamente, nem se encaixaria nessa questão do registro civil. O que tem pensar e viver em sociedade com registro civil? Alguma coisa, porque eu já estou costurando, mas isso aqui, se fosse pensado assim friamente, não teria. Né? Então, eu acho que não é nem a genialidade, a capacidade do aluno, que tem que ser intrínseca, né, a essa questão da redação, é justamente essa, trazer, né, e linkar, certo? Obrigada, Patrícia, obrigada mesmo. Dessa forma, evidencia-se a problemática, olha aí, da falta de acesso à cidadania no Brasil, uma vez que as pessoas que não são reconhecidas pelo Estado devido à falta de documentação são, por conseguinte, olha os conectivos aí trabalhando na articulação linguística, privadas da participação política e negligenciadas pela sociedade, impedidas de exercer a sua finalidade e alcançar a felicidade. Pronto. Eis um parágrafo aí de uma redação nota 1000. Inclusive, no outro parágrafo ela até faz também, mas porque eu não quis trazer um texto muito grande, né, para não cansar aqui com leituras. Mas vejam que se a gente pegar, gente, observem aí nesse slide, o que está grifado no texto 3 e o que está no texto dela, né, é uma paráfrase desenvolvida. Né? E eu arrisco a dizer para vocês que é uma paráfrase mais do que a que eu fiz anteriormente. Né? Porque eu coloquei laicidade ali, coloquei a questão da rejeição a crenças distintas, mas aqui ela aproveitou bem um texto pequeno, né, de pequena extensão, com linguagem referencial, informativo, e aí fez todo aquele trabalho justamente para marcar essa questão do aproveitamento, certo? Então, assim, pessoal, é interessante vocês, né, ficarem aí com essa ideia de que qual é o maior trabalho de vocês? Primeiro, pensar nesse tópico, né? Na live que vem, meu povo, já estou fazendo a propaganda da live que nem chegou ainda, né? Mas na live que vem a gente vai trabalhar com plano de texto, certo? Como é que eu faço esse planejamento a partir de perguntas norteadoras e escolho meus tópicos, certo? Que eu acho também que é uma coisa que é bastante, sabe, assim, difícil de o aluno fazer assim de início, que é fazer essa leitura e fazer a escolha dos tópicos. Escolhidos os tópicos, você já tem uma estratégia, uma técnica, ou o nome que vocês desejem chamar, que podem ajudar vocês nessa questão do desenvolvimento, certo? E uma dessas técnicas é o que eu estou mostrando para vocês aqui por meio desses exemplos, certo? Exemplos que são pertinentes, exemplos que são de redações que tiraram excelentes notas, possíveis de se fazer, porque isso está relacionado à competência leitora, né, a calma que você tem de fazer isso nesse momento para depois você ir aperfeiçoando, enfim, né, e trazendo isso tudo com um grande trunfo na sua manga. Né? Eu acho que eu trouxe esses exemplos justamente para, né, trazer essa ideia de que é possível e é pertinente, tá? Vamos ver
um último exemplo, que a gente já está em cima da hora, tá, meu povo? Desafios para a valorização da herança africana no Brasil, certo? Mais um exemplo de outra redação nota 1000, também com paráfrase. E aí havia um texto 2 em que dizia: as culturas africanas e afro-brasileiras foram relegadas ao campo do folclore com o propósito de confiná-las ao gueto fossilizado da memória. Folclorizar, nesse caso, é reduzir a uma cultura a um conjunto de representações estereotipadas, via de regra, alheias ao contexto que produzia essa cultura. Ai, não, mas eu não posso fazer não, porque já tem um texto motivador. Só pode, meu querido, que você vai ver, tá? O texto seguinte falava, não vou ler na íntegra, né? Mas o texto seguinte falava sobre a questão dos avanços e das dificuldades de se contar essas histórias afro-brasileiras nas escolas. E aí traz um depoimento de uma professora que falava que na época dela, né, na época em que ela era aluna, a história da população negra no Brasil era reduzida ao horror do período escravocrata, né? Foi um tema de 2 anos atrás, né, pessoal? Bem recente. E aí era só isso que se falava, da escravidão e de como as pessoas sofriam, e não tinha esse empoderamento de falar de herança africana ou de cultura afro-brasileira sob um viés mais positivo, né? Inclusive essa questão da visão eurocêntrica e tal, certo? E aí, pronto, fiz esse grifo aqui porque eu achei interessante. A história da população negra no Brasil era reduzida ao horror do período escravocrata. Já sei, 5 minutos. Ok? 2 coisinhas aí. Olha que parágrafo massa, né? Escrito aqui pela Marina Vieira de Almeida, alagoana, né, nordestina, numa redação nota 1000. Assim disse Marina. Outro sim, é parágrafo 2 ou parágrafo 3, galera? Digam aí. Outro sim, é notório o impacto da ineficiência educacional em relação... Agora sim é o terceiro parágrafo, adoro o Eduardo. É notório o impacto da ineficiência educacional em relação à desvalorização da herança dos negros na nação brasileira. Tópico dele, ineficiência educacional. Nesse contexto, lá se vem o repertório. O político Nelson Mandela ressalta o valor da educação e seu potencial de salvar a humanidade. Entretanto, mais uma relação de oposição. A educação brasileira apresenta uma série de lacunas que dificultam a promoção da herança africana no país. Prova dessa conjuntura é a escassez de disciplinas que abordem a história da cultura afrodescendente no Brasil, sem ilustrar apenas o período da escravidão. Olha aí, meu povo, exatamente o que dizia no texto 4, devido ao destaque dado a matérias consideradas mais importantes, como a matemática. Consequentemente, lá se vem a conclusão do parágrafo, e eu vou usar paráfrase porque eu achei que cabe. As manifestações culturais africanas são negligenciadas pelos estudantes por adquirirem uma visão estereotipada, tá vendo a mesma palavra que tem no texto motivador, de suas práticas e desconsiderarem sua diversidade. Em síntese, a lacuna educacional corrobora a temática. Gente, por que tá aqui, hein? Desculpa. Não tá... Enfim, pronto. Em síntese, a lacuna educacional corrobora a temática mostrada. Ok? Então, vejam, 2 momentos em que a paráfrase foi utilizada de maneira ostensiva. Quando eu digo ostensiva, é assim, não foi cópia, né? Mas foi uma paráfrase muito bem, que dá para você ver que foi do texto. Né? Primeiro, sem ilustrar apenas o período da escravidão. Segundo, visão estereotipada. E vejam que são ideias importantes, né, para a construção do parágrafo. O tópico é o quê? Ineficiência educacional, certo? E aí disse que a educação brasileira apresenta uma série de lacunas. Só que o que dá substância a esse tópico é exatamente o que foi tirado do texto, né? De forma parafrástica, né? Parafraseando e refazendo. E se utiliza praticamente as mesmas palavras, sem ilustrar apenas o período, visão estereotipada de suas práticas. Ok, pessoal? Então, assim, desmistifiquem essa questão da paráfrase com relação à construção dos parágrafos de vocês. É uma estratégia eficaz, é uma estratégia bacana, né? Lógico, você tem que fazer um trabalho, né, extra, lógico, mas é possível fazer e é possível convocar, inclusive utilizando as mesmas palavras soltas, né? Não pode copiar, certo? Eu gosto muito de deixar isso bem claro, porque senão o aluno às vezes se confunde, tá? Então é isso que a gente chama, pessoal, de leitura atenta, de capacidade, né? Competência leitora, capacidade de linkar tudo, certo? De fazer períodos bem robustos, e que a paráfrase constitui essa
estratégia, certo? Estratégia eficaz, ok, amores? Para encerrar, primeiro eu quero agradecer demais que vocês tenham ficado, né, na live, assim, eu sei que é muita explanação, mas eu quero só, né, fazer uma última fala e deixa eu aparecer aqui para vocês. Pronto. Utilize a paráfrase como estratégia argumentativa e não como repetição desnecessária do que já foi dito, garantindo assim a progressão temática do texto. Certo? Essa questão da repetição desnecessária, você pode até dizer, professora, mas ela não repetiu o que estava, né, no parágrafo. Mas vejam que não foi uma repetição, foi uma estratégia de uso eficaz, certo? Que, embora tenha utilizado as mesmas palavras, mas foi para dar forramento ao tópico do parágrafo. Né? Então, assim, a progressão textual ela só vai acontecer quando você tiver essa noção. E essa noção ela vai ser adquirida por meio desse uso, né? E, obviamente, pessoal, de muita prática, certo? Então, assim, eu me despeço de vocês hoje, dessa live, pedindo que vocês utilizem as orientações da live de hoje para escrever e utilizar essa paráfrase como estratégia, tá? Na live que vem a gente vai falar sobre plano de texto, não faltem, porque vai ser legal para vocês adquirirem uma certa segurança na questão do planejamento textual, tá, pessoal? Amanhã, aulão, quem puder compareça, vai ser top, top, top aqui no Campus Fortaleza, tá certo, pessoal? E a gente fica, então, por aqui hoje, agradecendo essa audiência linda, maravilhosa, Cristiane, Eduardo, Rômulo, Patrícia, Manuel, muito obrigada e continuem com a gente, porque a gente vai aprovar muitos estudantes durante essa nossa caminhada, tá, gente? Beijo, abraço para todos e para todas, tá? Até a próxima live, gente. Beijão.